Nosso irmão Vitor, depois o pastor Baltazar vai estar falando das palavras do Senhor. Bom dia, igreja. Dá para ficar melhor, hein? Ninguém tomou café? Bom dia, igreja. Que a graça e a paz de Deus seja com todos. Amém? A leitura de hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Diz assim as Escrituras: Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é liga a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Palavra do Senhor. Bom dia, que Deus seja com você, que Deus te abençoe. Eu achei que o Vitor não ia me atender não, cadê o Ronaldo? Eu pedi o Vitor para colocar o púlpito, para eu fazer igual o pai dele. E aí eu acho que o Vitor pensou o seguinte: não, o Baltazar está muito velho para ficar igual meu pai. E tirou e pôs aquele fininho. Mas aí ele arrependeu e voltou atrás, né, Vitor? Deus te abençoe, eu te agradeço. Eu brinquei com ele, eu falei, eu vou imitar o seu pai. Aí ele falou, não, você está muito velho para imitar meu pai. Mas que Deus seja com vocês, que Deus te abençoe ricamente, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa ser com toda a igreja. Esse desenho aí, esse quadro, conforme você quiser perceber que está aí, é um instrumento muito usado pelas mulheres, não é verdade? Lá em casa, a Ieda usa muito mais o espelho do que eu, embora o meu cabelo é muito mais fácil de arrumar do que o dela. Isso aí também é óbvio. E ela usa muito mais esse equipamento aí. E nós queremos usar essa ideia, usar esse assunto do reflexo do espelho para poder despertar todos nós. Claro que hoje nós celebramos o dia 8, último aí de março, que comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado, viu, Sofia? Mas nós vamos tirar uma lição para todos nós. Então não vamos ficar aí todo o tempo no gênero feminino, mas saibam as senhoras que nós as honramos, que nós as valorizamos e que nós pensamos e oramos para as senhoras. E vinham até alguns rostos de algumas irmãs na minha mente, quando Deus permitiu que eu preparasse aí esse assunto que nós vamos tratar. A nossa reflexão de hoje, ela vai ter como base, eu coloquei aí no quadro, né, mas você pode acompanhar e ouvir ao mesmo tempo, vai ter como base o texto que o Vitor leu, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 13, e eu pularei para o 18. Por quê? Porque os versículos 14, 15, 16 e 17, o apóstolo Paulo faz ali como uma digressão, ou seja, é como se ele estivesse mudando bruscamente do assunto. Mas, na verdade,
ele não mudou tanto do assunto. Ele usou, em parte, mas ele corta um atalho e sai do versículo 13 e vai direto para o versículo 18, continuando a ensinar a ideia do tema proposto. Então é por isso, quero agradecer o Vitor pela leitura completa, mas é por isso que nós vamos usar versículo 13 e depois caminhar direto para o versículo 18. Preste atenção nos 2 versículos da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, o resplendor que acabava, o resplendor que tinha fim. Preste-me atenção. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando o que como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos falar com Deus em oração, vamos pedir ao Senhor que trabalha no nosso coração, que usa o poderoso Espírito Santo, para nos permitir entender a palavra e a grandeza do que Deus tem a nos ensinar com esse texto. Pai, nós te louvamos pela sua palavra, nós te glorificamos por Jesus Cristo, nós te bendizemos pelo Espírito Santo, que nos orienta, que nos dá direção, que nos dá discernimento daquilo que o Senhor tem a nos ensinar por intermédio da sua palavra. Quebranta os nossos corações, transforma-nos pelo poder da sua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós precisamos aprender com Jesus. Você e eu, nós precisamos aprender com Jesus, porque lendo nos evangelhos e observando o ministério de Jesus, nós vemos que Cristo veio aqui para servir, Jesus veio aqui para servir, e nós devemos imitá-lo. Ele foi sobremodo um servo. Jesus serviu a vida dele, prestou serviço a dezenas, a centenas, a milhares de pessoas, mas a toda a humanidade, ele prestou um serviço sem igual, ele prestou um serviço definitivo, ele prestou um serviço profundo, quando ele deu a si mesmo no Calvário para a redenção da humanidade, para a nossa redenção. Então Jesus, como homem aqui, foi um servo por excelência. E o seu desafio, o meu desafio é de imitá-lo. Somos desafiados a imitar Jesus, porque nós fomos salvos para servir. Nós não fomos salvos apenas, que também inclui, para ser livres da condenação eterna. Mas nós fomos salvos, nós fomos transformados para poder servir. E é necessário entender aí esse ponto. Portanto, nós devemos imitá-lo, nós devemos imitar a Jesus. Ficou para o final, e eu não vou adiantar o final agora. Mas, especialmente as senhoras, que olham mais no espelho, se eu estiver enganado, você pode discordar, talvez tenha narcisos aí no meio, mas especialmente as senhoras, que olham mais no espelho do que os homens. O meu desafio é que cada uma das senhoras, toda vez que olhar no espelho, e também nós, possamos ver se nós refletimos a imagem de Jesus, se nós estamos imitando a Jesus com o comportamento, com a vida e com as atitudes cotidianas. Nós fomos salvos para servi-lo. O seu Espírito que em nós habita pela sua graça, porque o Espírito Santo de Deus só habita em você porque Deus é rico em graça. Então o seu Espírito que em nós habita pela sua graça também nos capacita para servir. É o Espírito Santo quem nos capacita para servir. E quando nós paramos para fazer uma análise, quando nós observamos o que é o ministério cristão, nós vemos alguns pontos aí que são importantes.
Todos nós somos chamados para servir, diaconia. Todos nós somos chamados para servir, mas existem alguns quesitos elencados na palavra de Deus, postos na palavra de Deus, que vai nos dar um norte, que vai nos orientar como é que nós devemos exercer aí essa diaconia ou serviço, se você preferir trocar. Devemos ser ministros, devemos ser servos, diáconos, todos nós devemos ter ministério. Todos nós devemos servir a Deus, prestar o nosso serviço a Deus. Que Ele nos use nos vários, nos múltiplos ministérios, de maneira tal que a igreja seja edificada, que a igreja seja abençoada, e que muitas pessoas venham ser salvas, venham ser alcançadas através do Evangelho de Jesus Cristo com o seu serviço. É Ele quem te habilita, é Ele quem te capacita para o serviço. E aí nós vamos ver agora algumas características que direcionam o ministério cristão. Primeiro, o que habilita você para o ministério, preste bem atenção disso, não são cartas de autoridades. Não é um parecer político, como os ministérios são montados, e eu não estou levando aí para viés político, porque política eu não trago muito, não curto muito essa ideia. Mas no ministério cristão, o que indica a você não são cartas de autoridade, pedindo um cargo para você, pedindo uma função para você. Não são os seus diplomas acadêmicos, não é a sua capacidade erudita, não é a sua capacidade intelectual, mas é uma vida frutífera, abençoada aos pés do Senhor. O que habilita você para o ministério cristão é uma vida aos pés da cruz, e não a habilitação, não a indicação, não a política. É interessante que você precisa se permitir, que eu preciso me permitir, ser usado por Deus para aquele ministério no qual você foi inserido. Preste atenção nisso. Eu e você, sabe aquele chamado que Deus tem para você? As professoras da escola bíblica dominical, que é um trabalho sem igual, que não estão aqui no salão de culto principal, que estão lá em cima, no segundo piso, às vezes muitas até escondidas, muitas que demoram a descer para o início do culto, e às vezes a gente fica até um pouco agitado, na expectativa de que as irmãs chegam rápido. Mas é Deus quem habilita você para desempenhar aquele nobre ministério. Irmãos e irmãs, eu por fatores, alguns contrários à minha vontade, eu não pude estar no café da comunhão. Mas os irmãos e as irmãs que serviram, que eu nem sei quem, porque eu não fui lá em cima, eu não vi, foram habilitados e habilitadas por Deus para aquele serviço. E o objetivo, quando Deus te habilita para o serviço, é que você seja inserido no ministério e você prospere e frutifique para a glória do Pai. Esse é o objetivo do ministério. E o segundo ponto, a segunda característica de um ministério, antes de a gente entrar no texto lido diretamente, estes ministérios, seja o ministério de louvor, seja o ministério dos casais, seja o dos jovens, o de evangelização, e qualquer ministério, você precisa confiar tão somente em Deus. Você não deve confiar na sua capacidade, nos seus recursos, na sua intelectualidade, na sua erudição. Você é erudito, você é profundo. Não confie nisso. Confie em Deus, que é poderoso para te suprir, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou do que aquilo que pedimos. E Deus te sustentará, Deus te dará direção, Deus te dará sabedoria e vitória para poder servi-lo, porque no ministério cristão é Deus quem habilita, é Deus quem capacita. E o terceiro ponto, aprendemos também que a capacidade para estar no ministério, que a suficiência, que a habilidade, que é aquilo que te qualifica. Preste bem atenção,
quando você está assumindo responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos, ela vem de Deus. A habilidade que você usa para o serviço no ministério, essa habilidade, ela é proveniente de Deus. Deus é quem nos habilita, Deus é quem te capacita para o serviço. Então não tem constrangimento. Não há constrangimento em servir a Deus, porque alguém fala melhor do que eu, porque alguém é mais erudito do que eu, porque alguém ora de maneira mais entendível do que eu. Não se constranja com essas coisas, porque é Deus quem te habilita. Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Se Deus não fizer, nós não valemos nada. São como uma caixa de som que ecoa aqui, sem nenhum entendimento. Então eu quero desafiar você, as irmãs, também os homens, estamos com foco, estamos com os olhos do espelho em vocês, irmãs. Mas eu quero desafiá-los a vencer, talvez, a timidez, a vencer, talvez, a insegurança, e confiar que é Deus quem te habilita. Quarto e último ponto. Interessantíssimo, quando nós começamos a compreender os textos que vamos usá-los daqui a pouco. Agora o apóstolo Paulo vai tocar em um dos assuntos mais importantes da vida cristã. Nós vamos para esse texto daqui a pouco. Ele continua fazendo ali uma comparação e um contraste. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo vai tratar, daqui a pouco a gente vai ler, de um dos assuntos mais importantes da vida cristã. E nesse assunto, ele faz uma comparação e, ao mesmo tempo, um contraste entre Moisés, que era um ministro, que era um servo, que servia a Deus sob a antiga aliança, e nós, os cristãos, que temos o ministério do Espírito, que servimos a Deus sob a orientação da nova aliança. Então o apóstolo Paulo, ele faz ali no texto que nós lemos, e nós vamos usar um outro texto de Êxodo aí, ele faz uma comparação e, ao mesmo tempo, interessante, ele faz ali também um contraste. Mas disso tudo, nós tiramos uma profunda lição para nós, a superioridade da nova aliança. Muitas vezes nós pensamos assim, eu queria ter a oportunidade que Moisés teve. Eu queria contemplar Deus face a face, nós vamos dirimir essa dúvida daqui a alguns segundos, mas eu queria ter a oportunidade que Moisés teve de entrar na tenda sagrada e contemplar a Deus. Mas o apóstolo Paulo, pelo Espírito, nos ensina que é N vezes mais superior à aliança, à nova aliança, do que a velha aliança, sob a qual Moisés servia ao nosso Deus. Então tem aí no quadro que a nova aliança contém uma similaridade e uma diferença. E Paulo compara para contrastar a diferença de Moisés e o seu serviço e nós, os cristãos, e o nosso serviço. Preste atenção nisso. Paulo vai usar o texto para contrastar a diferença de Moisés e o seu serviço e nós, os discípulos de Jesus, e o nosso serviço. E o apóstolo Paulo diz no versículo 13, nós não somos como Moisés. Se você prestou atenção na leitura que o Vitor fez, ele leu bem, o Vitor sabe ler, quero até agradecer ao Vitor, ligou ontem, pegou a leitura ontem, com antecedência, desde ontem que ele já sabia o que estaria lendo hoje. É um bom exemplo para a minha vida, Deus te abençoe, viu, Vitor? Nós não somos como Moisés, mas em qual sentido que nós não somos como Moisés? Somos superiores ou somos inferiores? Será que é essa ideia que o apóstolo Paulo está lançando? Em que sentido que nós não somos como Moisés? Então a gente precisa entender essa comparação. Eu vou pedir você que possa acompanhar no quadro, mas depois você possa analisar exaustivamente na sua casa, de maneira acurada na sua casa, e pegar lá o livro de Êxodo. Agora você vai acompanhar na tela aí, no capítulo 34, versículos 29 a 35, e nós vamos entender um pouco mais aí desse contraste e comparação. Então vejamos o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos entender a comparação. Precisamos entender.
Às vezes a gente não entende quando abre 2 Coríntios capítulo 2, versículo 18. Às vezes a gente não entende aquele texto todo ali que o Vitor leu, mas a gente precisa entender. E aí eu volto a fazer a pergunta: por que nós não somos como Moisés? Deus falou com Moisés. Deus fala com você. Agora, sabe qual foi o resultado da conversa de Deus com Moisés? Vamos para a Bíblia, senão eu estou sujeito a errar. Ao descer do Monte Sinai, está lá em Êxodo capítulo 34. Ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, que o seu rosto brilhava, por ter ele falado com o Senhor. Preste-me atenção. Quando Moisés foi lá para o monte, quando ele foi receber do Senhor as instruções para passar para o povo de Israel, quando ele desceu do monte com as 2 tábuas, que na verdade não eram tábuas, Moisés não sabia que o rosto dele brilhava, que o rosto dele transmitia a glória de Deus. A pele do rosto de Moisés resplandecia. A palavra glória, ele refletia a glória de Deus. A palavra glória, resplendor, o brilho no rosto de Moisés, ele estava glorioso, resplandecendo a própria glória de Deus, pois ele havia falado com Deus. Preste-me atenção nisso. Moisés foi lá para a tenda, Moisés subiu para o Monte Sinai. Mas quando você entra para o seu quarto, quando você fecha a porta do seu quarto, quando você de joelho, de pé, sentado, como for melhor para você, quando você contempla a beleza de Deus, quando você fala com Deus, Deus fala com você e o seu rosto brilha, porque você reflete a imagem de Deus, você reflete a glória de Deus. E a gente vai entender um pouco mais desse texto. A gente precisa entender por que Moisés punha e tirava aquele véu. E às vezes a gente fica curioso para entender isso bem. Voltando à Bíblia, está lá em Êxodo capítulo 34, esse texto aí é de 29 a 35. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam. E Moisés falou com eles. Olha que interessante. Quando Moisés desceu com o rosto glorioso, com o rosto luminoso, com o rosto resplandecendo a glória de Deus, até o Arão, o irmão dele, todos os israelitas tiveram medo, mas aí ele chamou Arão, chamou os príncipes, chamou os líderes, e eles foram e entenderam. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, agora é que é o ponto para a gente tentar dirimir aí essa dúvida. Talvez você não tenha, mas eu sempre carreguei essa dúvida. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Preste atenção, Moisés desceu e o rosto dele resplandecia. E ele falou com eles com o rosto resplandecente. Mas quando ele acabou de falar, ele cobriu o rosto com o véu. Agora, por que ele cobriu o rosto com o véu? A gente vai chegar daqui a pouco. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, ele tirava o véu até sair. Então ele ia na presença de Deus, ele tirava o véu, para contemplar a beleza de Deus, para receber o reflexo da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus. Então sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que ele havia dito e ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então de novo Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com Deus. A velha aliança, o velho acordo de Deus com o homem era finito. A velha aliança haveria de acabar-se. Então, não talvez, mas com certeza, o principal motivo
de Moisés, após falar com os homens, com o brilho do rosto, de ele cobrir o rosto com o véu diante dos israelitas, era para que os israelitas não vissem a glória que desvanecia, a glória que acabava. Por quê? Porque na velha aliança iria acabar. E nós vamos entender agora a diferença da velha para a nova aliança. Porque o rosto de Moisés, porque o brilho acabava, e o seu rosto não acaba o brilho. E a gente vai entender um pouco melhor. E você tem a essência de Deus. Você quem nasceu de novo. E aí eu vou voltar de novo nas senhoras. Quando as mulheres ficam ali 15, não estou censurando, 15, 20, 30, eu sei de senhoras, não é o caso da Ieda, que chegam a ficar 40 minutos na frente do espelho se preparando para sair. E eu não estou censurando isso, de forma nenhuma. Mas quando as senhoras ficam na frente daquele espelho, há necessidade de nós entendermos, de nós analisarmos ali, fazermos um juízo de foro íntimo ali, se nós estamos realmente cheios da essência de Deus. Porque quando Moisés contemplava o rosto de Deus, o rosto dele brilhava. E essa é a minha pergunta, antes que a gente continue dentro do assunto. Quando você vai à presença de Deus, as pessoas notam, o seu rosto brilha, a essência de Deus ocupa o seu ser. Observem a diferença entre nós e Moisés. Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e um Deus cheio de glória, um Deus cheio de majestade, cheio de poder. A palavra glória talvez seja a palavra que traduza com mais exatidão a própria essência de Deus. A palavra glória talvez seja uma das palavras que traduzam com mais exatidão a essência do que é Deus. Deus é glorioso, Deus é divino, Deus é distinto de todos os seres existentes. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Tudo o que existe na natureza existem porque Deus as criou. E esse Deus habita em você. Esse Deus tem um novo pacto, uma nova aliança, um novo acordo com você, que é superior ao acordo mosaico. Então o seu brilho não se desvanece, o seu brilho não acaba, o seu brilho não diminui. Ele é crescente. Ele transmite a glória do próprio Deus. Você é a imagem de Deus, o imago Dei. Deus criou o homem à sua imagem. E Deus manda o Espírito Santo para poder ajudar você nesse processo de ser transformado de glória em glória. Nós vamos chegar no texto. Salmos 19, versículo 1, eu parafraseei. Lá diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão, e aquele texto é maravilhoso, um dia discurso outro dia, e vai por aí afora. Quem conhece o Salmos 19 sabe que é um texto riquíssimo, um texto maravilhoso, eu apenas parafraseei por causa do tempo. Mas quando Moisés se encontrava com Deus, preste-me atenção nisso, a glória de Deus, o resplendor de Deus, quando Moisés ouvia a voz do Senhor, o seu rosto brilhava. Preste atenção, o rosto de Moisés ficava glorioso, porque a glória de Deus refletia nele, a glória de Deus reflete em você, irmão e irmã. O seu rosto reflete a imagem de Jesus. E aí eu tenho uma pergunta para você. Quando Deus, vou lá para João, capítulo, nem pus aí, capítulo 1, versículo 29, salva aí algum engano. Quando Deus viu Jesus, ele disse assim, eis o meu filho amado. A referência não é essa não é o versículo 29 não. Mas eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Porque Jesus refletia a Deus. O brilho de Jesus é o mesmo brilho de Deus. E a minha pergunta é, quando Deus olha do céu, a senhora que está lá no espelho há 30 minutos,
Deus pode dizer: esta é a minha filha amada, em quem eu me comprazo. Este, quando Deus olha para o Baltazar, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Continuamos. Moisés então ficava com o rosto glorioso, e ele então falava com o povo que Deus tinha determinado. Mas quando ele acabava de pregar, ele colocava o véu, e quando ia à tenda da revelação, a presença de Deus, ele tirava o véu. Agora é interessante que no Velho Testamento, só nos é dado uma explicação sobre esse texto. Se você for fazer uma análise aí bem profunda, não é uma mensagem, um estudo desse texto, você vai ver uma explicação. Os filhos de Israel tinham medo. Quando viam Moisés com o rosto glorioso, com o rosto brilhando, eles tinham medo. Mas no Novo Testamento, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar. O Velho Testamento nos instrui isso. Mas o Paulo inspirado, ele diz, nos ensina, que Moisés colocava o véu no rosto para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. A glória que caracteriza o Velho Testamento, a antiga aliança, você precisa entender isso, era uma glória que gradativamente ia perdendo o brilho, o resplendor, até que o rosto de Moisés voltava ao normal. Mas a glória que brilha em você é diferente. Lá era uma glória passageira, para que aquele povo não visse o fim. Agora, por que a glória que caracteriza a antiga aliança é uma glória transitória? Não é um porquê pergunta, é um porquê resposta. Está até certo, eu escrevi junto aí, Porque pergunta é separado. Esse aí é a resposta, um porquê resposta. E nós temos aí no versículo 18 uma explicação, porque nós cristãos, nós os cristãos, não somos como Moisés, estamos com o rosto descoberto, nós não precisamos colocar um véu no nosso rosto, porque a glória que esse rosto aqui, e que esse rosto aí que você tem, preste atenção nisso, há de brilhar e resplandecer sempre, nunca terá ocaso, nunca jamais a glória que o seu rosto transmite, que é a glória do glorioso, é redundante mesmo, a glória do glorioso Jesus, nunca jamais vai acabar, nunca jamais vai diminuir a intensidade. E eu quero rapidamente aqui nos minutos finais, fazer uma comparação para o nosso melhor entendimento. É como se um interruptor manual de luzes, e que você vai girando ali, em hotéis geralmente usa muito isso, naquelas beiradas de cama e tal, nos cabeceiros da cama, ali, esqueci até o nome agora, aqueles criados ali, tem geralmente umas luminárias bonitinhas, tem um hotel que eu e Eda vamos aí no sul de Minas, a gente gosta muito desse hotel, e aí, ali tem umas luminárias que você vai aumentando gradativamente de acordo com o que você quer, com o que você precisa, e aí a luz vai crescendo, crescendo, quando você chega a 100% da luz, brilhou tudo, e está tudo claro, todas as lâmpadas foram acesas, atingiu 100% da luminosidade. Então, a ideia da glória, do brilho do seu rosto é isso. Enquanto nós estamos aqui, nós não brilhamos 100%, mas de glória em glória nós vamos sendo transformados pelo Senhor. Até a redenção, até a glorificação final, até a glorificação definitiva, você vai brilhando, brilhando, brilhando e crescendo nesse brilho e parecendo mais e mais a cada dia com Jesus Cristo, porque esse é o alvo do Pai. Então você reflete, aí ainda até pediu o Carlos para cantar essa música aí, você reflete a glória do Senhor Jesus, o seu brilho não acaba, em você haverá uma crescente glória, e de glória em glória haverá um aumento, e eu já acabei falando disso, mas um dia, nós vamos refletir a glória de Deus de maneira plena, perfeita e completa, quando Deus nos glorificar no céu. Irmão, um dia você vai reproduzir, você vai resplandecer, você vai transmitir exatamente a glória de Jesus, exatamente o porquê Deus te criou e Deus te salvou em Jesus. Deus não te salvou, Deus não me salvou apenas para não perecermos no inferno, mas o foco principal é sermos parecidos com Jesus.
nós não necessitamos de um véu. Não necessitamos de um véu. Por isso, Paulo diz que essa é a diferença. Nós não somos como Moisés. Porque a glória que Moisés refletia era transitória, dada a natureza da velha aliança. E a glória que nós refletimos é definitiva, é para sempre, é duradoura, dada o poder da nova aliança. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a compreender o que é que você representa. Carlos tem um cântico, eu acho que não é aquele, que a Ieda queria, o Carlos é o Carlos, né? Vai ser aquele. E em seguida ele vai passar aí as irmãs. Eu pediria à igreja se colocar de pé. Marcos e Vitor, por favor. Eu gostaria que nós refletíssemos em nossos corações esse cântico, Raridade. Som. Ei, som, testando. Som. Então, vamos meditar nesse cântico. Eu acho que a igreja toda conhece, vamos estar... Só um minutinho, nós conseguimos colocar ele no slide, né, para todos nós meditarmos nele. Conseguiram? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Eu gostaria que nós pudéssemos falar com Deus agradecendo por cada irmã, por cada filha, por cada mãe, por cada avó, que realmente tem levado a palavra do Senhor para dentro do seu lar. Que os homens, que nós homens, pudéssemos dar mais valores à companheira que nós temos do nosso lado. Uma mãe, uma irmã, uma filha, uma mulher. Vamos falar com o nosso Deus, vamos estar pedindo as bênçãos do Senhor. Como é bom, ó Pai, falar com o Senhor. Como é bom poder agradecer por cada uma das mulheres que o Senhor tem colocado do nosso lado, ó Pai, para estar nos ajudando na caminhada da fé. Eu quero agradecer pelas nossas mães, eu quero agradecer pelas nossas esposas, eu quero agradecer pelas nossas irmãs, ó Pai, eu quero agradecer pelas nossas filhas, Senhor Deus. Mulheres que realmente têm passado muitas lutas, muitas tribulações, mas o Senhor tem revestido e dado a cada uma força, sabedoria
para elas continuar trilhando este caminho maravilhoso, ó Pai. Ó grandioso Deus, ó Pai bendito, eu gostaria de pedir que essa bênção venha se estender, ó Pai, a todas as mulheres, ó Pai. Que nós homens, ó Pai, que a humanidade venha estar valorizando o esforço, o sacrifício e o amor de cada um, ó Pai. Abençoe, ó Pai, que realmente nós possamos ter olhos de amor para cada uma dessas mulheres. Eu lhe oro agradecido por tantas bênçãos. Em Cristo Jesus é que eu te peço encarecidamente, continue derramando o seu amor, a sua bênção sobre cada uma. Em Cristo eu lhe oro agora e sempre. Amém.